palavra de Deus no seu coração. Quero que você abra a sua Bíblia aí. Você que tem o manual das Escrituras. Aleluia. Abra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Glória a Deus. Capítulo 4. Um texto bastante conhecido de todos nós, mas eu queria meditar com os irmãos por alguns minutos dentro deste texto. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 35. Trago um abraço também do nosso pastor presidente, pastor Paulo César, pastor Alexandra e todos os irmãos da igreja AD Nova de Paz ali em Caia. Deus abençoe as nossas vidas nesta tarde. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Verso 38. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode fechar sua Bíblia, volte sua atenção para cá. Glória a Deus. Para Jesus, a glória da escola, para Jesus, todo o que aleluia. Louvado-se o nome de Jesus. Como eu disse, temos aqui um texto bastante conhecido. Se você perguntar nessa tarde, quem já ouviu uma ministração sobre esse texto, que tem como epígrafe: Jesus acalma a tempestade. Já quero abrir um parênteses para dizer: não sei como você entrou aqui nesta tarde, mas eu sei que o Deus que nos trouxe, Ele vai acalmar tempestades nesta tarde na sua vida. Deus vai nesta tarde delegar a palavra de ordem, e tempestades vai se aquietar, vai se emudecer no nome de Jesus. Deus abençoe minha vida. Obrigado. Jesus e os discípulos, volte sua atenção, estavam na costa ocidental do mar da Galileia. Depois de um dia, porque aonde Jesus está, ou Jesus estava, a multidão fluía para se encontrar com Jesus. Vale ressaltar: quem não queria estar com Jesus, pastor? Quem não queria estar com o Filho de Deus? Por quê? Porque Jesus, aonde estava, o milagre acontecia. Eu sei que nesta tarde você veio porque você precisa de algo de Deus aqui, mas a razão principal que nós estamos aqui é porque Jesus está neste lugar. Nós não viemos simplesmente porque o pastor Jonas fez o convite, ou porque o outro dia é culto de libertação, culto da palavra. Não, nós viemos porque Jesus marcou o encontro com você neste lugar. Depois de um dia trabalhoso, Jesus decide ir para um lugar onde ele pudesse descansar. Ele decide ir para a parte ou a costa oriental do mar da Galileia, que era a outra margem. Ele chega para os discípulos e diz:
passemos para outra margem. Isso é digno de nota, irmãos, que às vezes nós recebemos uma ordem do Senhor e muitas vezes questionamos a ordem de Deus. Disse aqui o pastor Jonas: quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. E se você tem juízo nesta tarde, se nós temos juízo, nós precisamos obedecer à voz de Deus. Os discípulos obedecem, entram no barco, mas ao entrar no barco, a Bíblia diz que vem um temporal, uma grande tempestade. Interessante notar que Deus ele nunca vai mostrar o que vai acontecer no meio da nossa caminhada, porque se Deus te mostrasse, você não entraria no barco. Eu não entraria. Eu sou bobo, irmãos. Mas Deus ele não te mostra por quê? Porque Deus ele quer glorificar o nome dele no meio da tempestade. Jesus entra, a Bíblia diz, conforme nós lemos, Jesus, por estar cansado, Jesus vai para a pomba do barco, coloca a sua cabeça no travesseiro e ele começa a dormir. E os discípulos começam a navegar. A ordem de Jesus era onde? Passemos para outra margem. Vale ressaltar também que alguns dos discípulos que estão com Jesus aqui eram pescadores. Eles sabiam o que o mar poderia acontecer no mar. Eles sabiam que esse lugar que Jesus disse para eles: passemos para outra margem, era propício para grandes tempestades. Esse lago, ou alguns chamam de mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, ou mar de Genezaré, ele é cercado por montanhas. Este mar, ou este lago, como alguns chamam, ele estava 220 metros abaixo do nível do mar. Esse lugar estava propício a ter tempestades, ao mar ficar revolto, ao mar se levantar contra, bater contra as duas ondas, bater contra o barco. Eles sabiam, mas eles receberam a palavra de Jesus, entraram no barco e disseram: vamos para a outra margem. Mas só que há um problema: no meio do mar acontece algo inesperado. Sabe quando você cantou aqui nossa irmã Thalita, dias que nós amanhecemos que sua graça, Deus. Tem dia que nós levantamos e dizemos: Senhor, não aguento mais, a luta está grande, o desemprego muitas vezes bate na sua porta, uma notícia que tira a sua paz. Mas eu quero te dizer nesta tarde que Jesus está neste barco. E se Jesus está neste barco, não se preocupe de que forma está a tempestade. Eu não sei como está a tempestade batendo contra a sua vida. Eu não sei o que você está enfrentando. Talvez você entrou aqui nesta tarde dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Mas Deus está dizendo: espere um pouquinho de tempo mais, porque aquele que te fez a promessa, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Só você que tem promessa de Jesus, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor nesta tarde, porque Ele está nesse lugar. Se Ele te fez a promessa, descansa, porque aquele que te fez a promessa